Ô, Léo, os jogadores já estão aqui no hotel, né? Hotel Fratelli. A concentração do Cruzeiro até amanhã. A gente destacou aí essa questão, né? Um pouco de vai aí para o técnico Tite e já entrando nessa questão aí, porque a gente trouxe também nas quentes do dia hoje, vai ficando uma pressão muito grande e o que eu trouxe de informação é o seguinte, porque quando você pega um trabalho, vem no começo, né, ali resultados são importantes, né, para que tudo aconteça, que ganhe confiança e vá desenvolvendo tudo. Mas tem uma questão e que já vem sendo avaliada, né, internamente, é que o desempenho também ele passa a ter um ponto importante, né? Então, por exemplo, não é agora só vencer jogos, né, para ir tendo essa continuidade, né? E visivelmente, né? O Tite estava com um sorriso ali, tipo, pô, tô sorrindo aqui, mas o pessoal tá com essas vaias aqui no entorno, né? E sabe que tá bastante pressionado, o cargo bem ameaçado, comanda o time normalmente aqui em Patos de Minas, mas o que vai acontecer aí para a sequência temos que aguardar, né? Então, repito, né? Se antes ali as vitórias elas iam garantindo uma permanência no comando, hoje talvez nem isso já seja o suficiente, viu, Léo Campos? É uma situação de muita ameaça ao cargo do técnico Tite hoje no Cruzeiro. Com esse sentimento aí do Samuel, observação dele também, ao lado ali da delegação, já dá para entender que hoje existe também uma insatisfação com a comissão técnica. A gente poderia falar assim, óbvio que a gestão está insatisfeita com os resultados, com o desempenho do time e tal, mas em determinado momento a gente costuma dizer que o treinador, a sua comissão está prestigiada, muitas vezes. Tem um apoio ali da diretoria. Não que não tenha um apoio, isso evidentemente que o Samuel não está falando, mas esse sentimento de que, olha, independentemente de uma vitória ou não amanhã, o futuro do treinador não está tão certo assim, vai depender ainda de mais coisas, mais situações. Ou seja, a gestão, me parece, então, já está fazendo a conta para ver o que precisa para recalcular uma rota, se vai recalcular ou não, se vai mudar um pouquinho o rumo desse Cruzeiro. Eu imagino que esse momento possa ser determinante, inclusive, para se pensar isso, né? Porque não tem muito tempo mesmo já na temporada para você falar assim, vou dar mais uns 2 jogos pro Tite. Mais 2 jogos vai ter o quê? Vai ter, se o Cruzeiro avançar no Campeonato Mineiro, é semifinal, vai ter mais uma rodada de Brasileiro, daqui a pouco a Libertadores batendo na porta. Então não se tem muito tempo para teste. E eu acho que isso pesa também nesse momento para o treinador, né? O momento do Cruzeiro, assim, exige que seja avaliado muito mais do que o resultado, porque o problema vai muito além do resultado. Se o Cruzeiro tivesse evoluindo em campo e os resultados fossem os mesmos, as mesmas derrotas, os mesmos empates, provavelmente o torcedor do Cruzeiro estaria aqui no chat brigando com a gente, porque possivelmente a gente estaria defendendo o trabalho do Tite, dizendo que existe uma evolução, que ele está encontrando um encaixe, mas que as coisas não estão acontecendo. Mas quando você joga bem, naturalmente ali na frente o resultado vai acontecer. Essa é a tendência do futebol. Só que não é isso que acontece no Cruzeiro. O resultado não vem justamente porque o time não faz por onde. Ele não tem... É um time que não tem início nem fim, assim. Não tem o mínimo de organização para se defender ou para atacar e que não evolui. Independente da competição, independente do tempo que tem para treinar. Nesse primeiro recorte de 10 jogos, a gente não assistiu um mínimo de evolução. Então hoje eu ficaria muito chateada se a avaliação da diretoria do Cruzeiro fosse baseada apenas em resultados, até porque conquistar resultados no Campeonato Mineiro não é nada demais, é a obrigação do Cruzeiro. A obrigação do Cruzeiro é estar na final do Campeonato Mineiro, não é nem classificar amanhã, é estar na final dessa competição. E aí a avaliação tem que ser muito mais profunda do que só resultado, tem que ser performance. E hoje essa equipe não entrega performance. Fisicamente, todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro têm encontrado
dificuldades, todos têm tido um calendário muito complexo, muito desafiador. Eu não espero intensidade de Champions League do time do Cruzeiro nesse momento, mas tá claro pra mim que o Cruzeiro, de todas as equipes que eu assisti na Série A, só o Cruzeiro e o Flamengo estão muito abaixo fisicamente dos outros. E aí o Flamengo não é problema meu. Então aí também tem um peso da comissão técnica de questionar esse trabalho no aspecto físico, do preparo físico. Eu não estou falando de lesões, tá, Léo? Deixar muito claro, eu tô falando do aspecto físico ali no jogo, do tanto que o time cai fisicamente, principalmente no segundo tempo, e o tanto que tá discrepante para as outras equipes. Eu esperava muito mais, e isso também tem que ser levado em consideração. E Pedro, a gente sempre fala, né, alguns torcedores querem que a gente esquece o Leonardo Jardim, mas eu me lembro que foi um ponto que ele tocou quando ele chegou, preparação física e deixar o time do Cruzeiro assim, nos trincos para conseguir jogar com a intensidade que ele gostaria. Claro, ele teve 40 dias para trabalhar naquele momento, que é um luxo que o Tite não tem. Mas uma comissão técnica, ela também tem que ser capaz, né, de avaliar se os atletas estão bem fisicamente e se não estão, atacar essa questão com o material que ele tem, com os dias que ele tem para trabalhar. E hoje eu não vejo isso nesse time do Cruzeiro. E um ponto que eu acho que tem que ficar muito claro é que, assim, os problemas físicos do Cruzeiro, de nesse momento precisar de esticar a corda, precisar de colocar os principais jogadores, é muito por conta de problemas táticos. E no sentido de que, se o Cruzeiro tivesse já um padrão, mesmo com essas questões físicas, o Cruzeiro teria conseguido alguns resultados e poderia estar mais tranquilo no Campeonato Mineiro. E aí deixar os meninos jogarem, observar Bruno Alves, ter, quem sabe, segurado um pouco mais o Fernando Batistella para observar eles, ou pensando que eles iriam compor um grupo de campeonato estadual. Então, a questão física do Cruzeiro, ela está completamente ligada à deficiência tática e à deficiência técnica do elenco. No sentido de que o Tite não conseguiu, talvez, minimamente dar um padrão para esse time. E a Rafa tocou num ponto que para mim é muito importante, que é o seguinte: o Cruzeiro, Léo, Rafa, Samuca, quem está nos acompanhando, sofrer fisicamente, talvez, contra as equipes do interior que começam a preparação antes, ok, você não pode achar normal, mas você releva. As equipes da Série A passam pelo mesmo que o Cruzeiro, e eu vou pegar o exemplo do Botafogo. O time titular do Botafogo foi começar a ser desenhado 2 jogos antes daquele confronto contra o Cruzeiro. E chegou naquele jogo contra o Cruzeiro e deu um amasso no Cruzeiro. Então, assim, isso precisa de ser colocado em questão. O Atlético foi com alguns titulares ao longo já do campeonato estadual, mas mesmo assim sobrou muito fisicamente contra o Cruzeiro. E isso é um ponto muito preocupante. E aí, falando dessa questão da comissão técnica, assim, quando a diretoria começa, eu preciso de ver desempenho, não tem nem esse apego a resultado, é porque lá no dia a dia, talvez você esteja detectando, Léo, que não vai dar. Você tentou, você pensou, e a gente falou sobre isso ontem à noite. Eu não acho, e eu não vou ser hipócrita de falar que lá atrás eu não concordei com a escolha do Tite. Eu até falei, acho que é um treinador que pode agregar algo que o trabalho do Leonardo Jardim não tinha. É um treinador que tem estofo para lidar com o elenco, com algumas estrelas, com atletas que geram esse impacto, mas não foi isso que aconteceu. E aí eu acho que é o momento de você corrigir a rota, de você olhar e entender que não deu certo. Você pensou em tudo isso foi levado em questão, mas não está acontecendo. E o tempo é agora. Outras equipes da Série A, e aí a gente vai acabar tendo que falar do rival que está aqui do lado, fez essa leitura. Tem outros problemas também, tem uma falta de alinhamento entre o treinador que estava lá e a diretoria, mas os resultados também não estavam vindo do lado de lá. E aí acabaram optando pela solução de trocar o treinador. Eu não gosto, tá, dessa ideia de troca-se sempre treinador. Mas desde que você tenha um norte, você olhe e pense, daqui a pouco esse trabalho vai engrenar. Coisa que aconteceu com o Leonardo Jardim, coisa que aconteceu com outros treinadores. Mas com o trabalho do Tite a gente não tem essa sensação. Me parece um Tite que não consegue nem transparecer confiança para esse elenco dentro das suas convicções. E acho que isso é um problema muito grande. Quando o comandante não consegue passar para os atletas confiança naquilo que ele acredita. Porque aí o grupo não vai acreditar.
O grupo, ele precisa de olhar para o seu líder, que o treinador ele é o líder, e sentir confiança no que ele está te passando. E não é o que eu enxergo no Cruzeiro hoje. E eu acho que a sensação que eu tenho, e é muito ruim falar isso, é que o Tite já caiu, mas que ainda não oficializou. Porque para mim não vai ornar com esse elenco, com esse grupo. As ideias dele não vão ao encontro do que a gente tem como peça. Em algum momento esse ciclo vai chegar ao final. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!